Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães, para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. Campeonato Paranaense, rapaz, Campeonato Paranaense. Há algum tempo que eu não falo sobre o Paranaense. Até porque, amigo torcedor do sul do país, aqui no Sudeste, mesmo com toda a tecnologia, às vezes é complicado a gente ver o jogo, principalmente do Atlético Paranaense. É bem complicado, tá? Se você tiver no horário, eu até consigo ver. Mas se eu não tiver no horário e eu quiser ver o jogo depois, é muito complicado. Aí eu só vou conseguir ver os melhores momentos. Cara, melhores momentos engana, tá? Melhores momentos engana muito na hora de você querer analisar o jogo, querer fazer ter um ponto de vista correto do que for o jogo. Não dá para fazer com os melhores momentos. Pelo menos eu não faço, tá? Tem muita gente que faz aí, tem muita gente que copia e cola o que o outro falou, vê aí o que um tá falando, aí olha, a torcida do Atlético Paranaense gostou do que esse cara falou, eu vou falar igual. Eu não faço isso. E vocês sabem que muita gente faz isso. Muita gente faz isso. Copia e cola. É igual piolho, vai pela cabeça dos outros. Eu tenho que ver o jogo. Falando certo, falando errado, eu tenho que ver o jogo, senão eu não falo. Tá? E vou tentar, mais uma vez, nesse domingo, ver o Atletiba. Coritiba e Atlético e Furacão, Coxa e Furacão se enfrentam pela 10ª rodada do Paranaense. Domingo, 6h30 da tarde, ou 6h30 da noite, né? Mando de campo do Coxa. Os dois estão na parte de cima da tabela, tá? Já classificados aí para a próxima fase, sem problema nenhum, mas estão disputando a primeira colocação. E aí tem um monte de ingrediente que a gente vai falar sobre esse Atletiba. Eu acompanhei 1 ou 2 jogos do Coxa, alguns jogos do Atlético Paranaense, fui dar uma revisão dos jogos e algumas coisas, principalmente do Atlético Paranaense, que lá atrás eu tinha comentado, parece que não mudou absolutamente nada do que eu falei, sei lá, 2, 3 semanas atrás sobre o Furacão, parece que não mudou absolutamente nada. Algumas coisas que eu falei sobre o treinador do Atlético Paranaense, quando contrataram, estão se confirmando. Então a gente vai falar rapidamente sobre isso, sobre o clássico, sobre alguns números, classificação, e eu vou dar aqui a minha visão sobre o jogo. Então eu peço a você, meu amigo torcedor paranaense, meu amigo torcedor do Coxa, meu amigo torcedor do Furacão, eu peço que vocês curtam, compartilhem, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque os comentários, entre no nosso WhatsApp, que está aqui embaixo na descrição do canal, você vai lá do seu nome, o time que você torce, que eu coloco você no grupo do seu time, só para lembrar, para falar de futebol, não é para falar de política e nem de religião. E se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode ajudar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp, você pode ajudar através do Superchat, quando estiver fazendo live, e você pode ajudar através do clube de membro do canal Resenha com Magalhães, aqui embaixo de azul. E agora você pode ajudar através do Valeu, que é esse coração com cifrão que está do lado de compartilhar, beleza? E mais uma coisa, não deixe de se inscrever no canal, que mais da metade da galera que acompanha o canal não é inscrita. Então dá essa moral pro canal e inscreva-se no canal. Vamos lá, galera. Eu vou pontuar algumas situações aqui, até porque a galera, tanto do Coritiba quanto do Furacão, sabe que a grande parte da galera que acompanha aqui o canal ou é do Sul ou é do Nordeste, tá? O Sudeste não acompanha muito o meu canal. Não sei por qual motivo, mas também não me interessa. Eu faço os meus conteúdos aqui e acabou que ficou mais para o Nordeste e o Sul.
E o pessoal do Nordeste, óbvio, ele não vai querer se interessar pelo que acontece no Sul. Como o Sul não quer se interessar pelo que acontece no Nordeste. Mas muitas vezes acabam dando uma olhada dos meus vídeos para saber o que está acontecendo, tá? Como é que tá, qual é o padrão, qual é o nível que os times do Sul que vão disputar Série A ou Série B estão. Então eles acabam dando uma olhada aqui no vídeo e isso é legal. Então eu acabo falando para outros setores, para outras partes do Brasil que estão interessados em saber como é que os clubes estão. Então vamos lá, cara. Vamos aqui primeiro na classificação. Após 9 rodadas, o Furacão é o líder com 21 pontos. E o Coxa é o segundo colocado com 20. Tem ali os dois 6 vitórias, só que o Furacão está invicto. São 6 vitórias e 3 empates. E o Coxa tem 6 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Por este motivo, tem essa diferença de 1 ponto. Tá? O melhor ataque é o do Coxa, com 21 gols. Mas a melhor defesa é a do Furacão, com 3. No saldo de gols, o Coxa leva vantagem. Tem 12. E o Furacão tem 10. Então, estão na tabela ali com números parecidos. A diferença toda é que um tem mais gols, o ataque é melhor, e o outro, a defesa é melhor. E no saldo de gols, como eu falei, o Coxa leva vantagem. Bom, disputam o quê? Classificação? Não. Classificação de dois já estão classificados para a próxima fase. Mas disputam a liderança, né? Que provavelmente pelo regulamento, eu sinceramente não peguei o regulamento para dar uma lida. Eu acho que quando eu falei do Campeonato Paranaense, lá atrás, eu falei sobre o regulamento. Mas agora com essa pancada de campeonato, irmão, não dá. Então não lembro. Mas provavelmente você ficar em primeiro lugar, no geral, vai te trazer alguma vantagem. É isso que eu imagino que todos os campeonatos devam fazer. Até nos campeonatos mais bagunçados, que é aqui do Rio de Janeiro, que a tabela é uma bagunça, é uma zona, é difícil de entender. É difícil. Tem alguns campeonatos que fica difícil você entender como é que os caras conseguem chegar a um regulamento e uma tabela dessa. O cara tem que ser um gênio para fazer uma bosta dessa. Mas a do Rio é assim. Entendeu? Então eu não vou falar da do Paranaense, que eu não sei. Mas eu acho muito difícil alguém ter um regulamento e uma tabela mais confusa do que a do Rio de Janeiro. Acho muito pouco provável. Tá? Qualquer um faz. Você que joga futebol de botão, futebol de rua, a tabela é simples. A gente consegue fazer a tabela. As federações não conseguem. É incrível isso. É incrível. É impressionante como os caras não conseguem fazer as coisas. Então, deve haver uma vantagem para quem ficar em primeiro lugar. Então, esse é mais um ingrediente para o Atletiba. Bom, aí vamos lá. Algumas situações do Atletiba. E aí, é óbvio, né, que a torcida do Coxa e a torcida do Furacão sabem disso. Mas aí a gente vai falar para os outros torcedores que não estão. E aí são pontos interessantes. Por que pontos interessantes? A galera mais nova, tá? A galera mais nova, dos torcedores mais novos, se você perguntar para ele, dos torcedores mais novos, de qualquer time, ele vai falar que o principal time do Paraná é o Furacão, é o Atlético Paranaense. Por quê? Nos últimos anos aí, e nos últimos jogos, o Furacão levou vantagem. Se eu não estiver enganado, nos últimos 10, o Atlético Paranaense ganhou 10. Ganhou 8, se eu não estiver enganado. Tá? E o Coxa, 2. E aí você vê o Atlético Paranaense, primeira divisão, Série A. O Coxa sobe e desce. Furacão, Sul-Americana, Libertadores. E o Coxa, nessa sequência de sobe e desce, acompanhou por anos o Atlético Paranaense, botando um time de aspirante para jogar o Campeonato Paranaense, só entrando nas fases finais, não dando
a importância ao Campeonato Paranaense, porque o time ficava se preparando só para os outros campeonatos. Ou seja, então se você pegar o torcedor novo, para ele é o Atlético Paranaense e é disparado o Atlético Paranaense. Só que não é bem assim. Se você for pegar na história, o Atlético Paranaense, no geral, perdeu mais do que ganhou pro Coxa. O Coxa, no total, tem mais vitórias do que derrotas. Ou seja, apesar de uma hegemonia muito grande do Atlético Paranaense há anos já, o Coxa ainda tem mais vitórias do que o Atlético Paranaense. Então você para analisar, provavelmente a diferença que se tinha anos atrás do Coxa para o Atlético Paranaense era a mesma que se tem hoje do Atlético Paranaense para o Coxa. Porque se você pegar os números frios, deveria ter uma discrepância do número de vitórias do Coritiba para o Coxa, do Coritiba para o Atlético Paranaense muito grande, porque há anos o Atlético Paranaense é o protagonista. Mas até agora o Atlético Paranaense não conseguiu chegar próximo ao Coxa em número de vitórias. Então, para você entender, e até para ter o mesmo pensamento que o meu, futebol é momento. Teve um momento no futebol paranaense que o Coxa era o protagonista. O Coxa era o protagonista. E olha, há quanto tempo a gente fala só de Atlético Paranaense vencendo. Só para tu ter ideia, dos últimos 10 jogos, se eu não estiver enganado, o Atlético Paranaense ganhou 8. E mesmo assim, o Coritiba ainda está na frente. Ainda está na frente no número de vitórias. Tanto no geral, quanto no Campeonato Paranaense. No Campeonato Paranaense, o Coxa também tem mais vitórias que o Furacão. Isso é interessante, cara. Que diz muito. Futebol é momento. Então, pra galera mais nova, que não conhece muito o Coxa já foi protagonista sim no futebol paranaense e no futebol brasileiro. Já foi protagonista sim. Lógico, mudou de mão. Hoje é o Atlético Paranaense, mas mesmo assim, os números dizem o que eu tô falando. E pra galera que não sabia, deve estar assustado. Não é possível. É só você pesquisar que você vai ver isso. Então, além da disputa pela primeira colocação, tem a disputa do Atlético Paranaense querer diminuir a vantagem em relação ao Coxa em número de vitórias. E o Coxa querer aumentar a vantagem de vitórias na história em relação ao Furacão. Então tem mais um ingrediente. E aí, a gente vai... Ó, e outro detalhe que eu tô olhando aqui. O Coxa, ao total, fez 511 gols. O Furacão, 459. Ou seja, todos os números desse confronto são a favor do Coxa. Interessante isso. Muito interessante isso. E é bom pesquisar. E eu gosto de história, que eu acho super interessante. Eu tenho até um livro que está guardado. Depois eu vou até ver, que conta histórias do Furacão e do Coxa, do Atletiba. É bem interessante esse livro. Bom, então vamos lá, cara. Vamos aqui agora falar sobre o jogo. Bom, Osório e o Guto Ferreira. O Guto Ferreira é um treinador que eu acompanho há algum tempo, até porque ele ficou muito no Nordeste, né? Ele é muito conhecido no Nordeste. Ele é um treinador da escola do Carille, do Tite, né? Mano Menezes. Ou seja, ele arma o time da defesa pro ataque.
retranqueiro. Bom, que tenta se adaptar para jogar ofensivamente. Mas não é a sua praia. A praia do Guto é jogar em transição, ou seja, contra-ataque. O Osório não. O Osório não. O Osório é um treinador que ele gosta mais do ataque, tá? Arma a defesa, mas ele gosta mais do ataque. Então são treinadores de estilos diferentes. Só que eles estão fazendo coisas muito parecidas. De que? O esquema. Eles estão jogando no 4-3-3 e muitas vezes eles variam por 3-4-3. Eu fui dar uma olhada nos jogos do Coxa e do Furacão que eu já tinha visto. Então, eles fazem muito essa variação. Então, nisso eles estão parecidos. E aí, outra coisa parecida. Eles estão mexendo muito no time. Tanto um quanto o outro treinador estão mexendo muito no time. Os dois estão usando o Paranaense como pré-temporada. O Guto não é muito de mexer no time. Não é muito. O Guto é um cara mais fixo. Mas mesmo assim, o Guto está mexendo muito no time. Porque talvez ele queira deixar os jogadores todos no mesmo nível para o Campeonato Brasileiro. Então ele está mexendo no time. Das 9 rodadas, nenhum dos dois times jogou com a mesma formação. Eles mudaram do primeiro ao 9º jogo, eles mudaram a escalação. Os dois times mudaram a escalação, porque eles têm o mesmo pensamento. O Osório sempre foi assim. Eu falei para a torcida do Furacão que eu não sei se a torcida ia se acostumar com o Osório. Por quê? Porque ele mexe, ele não mantém o mesmo time. Eu falei isso aqui. Eu falei, acho que a torcida do Furacão não vai gostar disso. Porque a torcida do Furacão gosta de saber a escalação. Não gosta dessa movimentação. A não ser que dê resultado. Se não der resultado, a torcida do Furacão vai reclamar. E tá reclamando. Por quê? Tá tendo resultado, mas não tá tendo desempenho. O Furacão é o primeiro colocado, mas não tá tendo desempenho. E aí, o que a torcida do Furacão já pensa? Na Sul-Americana. Nos 100 anos do clube, no Campeonato Brasileiro, na Copa do Brasil. Então bate um desânimo na torcida do Furacão por causa disso. Porque ganha, mas não tem desempenho. Porque o time roda muito. Mas amigo torcedor, tanto do Coxa quanto do Atlético Paranaense, estão em pré-temporada. O Flamengo tem pré-temporada, o Fluminense, Botafogo, o Vasco, o Palmeiras. Tá todo mundo em pré-temporada. Tá todo mundo em pré-temporada. Então, irmão, Coxa e o Furacão também estão em pré-temporada. Só que uns entendem mais, outros entendem menos. A torcida do Furacão entende menos. Isso eu tinha certeza que isso ia acontecer. Eu tinha certeza que isso ia acontecer, que a torcida do Furacão não ia gostar muito do Osório por causa disso. Tá? Todo mundo sabe o tamanho que é o Atletiba. Porém, amigo torcedor, os dois treinadores estão tranquilos em relação à classificação. Tem essas brigas, principalmente pela primeira colocação, mas os dois treinadores enxergam como mais um jogo. A torcida não enxerga como mais um jogo. A torcida do Coxa e a do Furacão não entendem como mais um jogo. É o jogo. É o principal jogo do Campeonato Paranaense. É onde vai se medir forças. Mas para os treinadores são apenas 3 pontos. Pô, ele não tá dando importância. Lógico que ele tá dando importância. Mas ganhar, perder ou empatar em relação à caminhada do ano vai impactar pouco. Vai impactar para a torcida. Mas pro trabalho é apenas 3 pontos. E amigo torcedor, eu sei que você pode não concordar, mas é assim que tem que pensar. Porque se você achar que ganhou o Atletiba e tá tudo certo, ou que perdeu o Atletiba e tá tudo errado, irmão, o trabalho é melhor parar. Quem perder, entrega o cargo. E não é assim que funciona. O ano não termina em um jogo. Não quer dizer que se o Coxa ganhar do Furacão, ele é o campeão paranaense. E se o Atlético Paranaense perder pro Coxa, que acabou o campeonato? Não é isso. São apenas 3 pontos, pô. Quem é que vai ganhar no final? Nós já vimos no Campeonato Brasileiro diversas vezes
o campeão brasileiro perder as duas partidas para o mesmo time, no turno e no retorno. O time que ganhou no turno e no retorno brigar contra o rebaixamento e aquele time ser campeão, porra. Então você tem que ser mais frio, mas é difícil você convencer o torcedor disso, tá? Eu sei que é, mas o Osório já falou, é apenas mais um jogo. E o Guto, lógico, tanto o Guto quanto o Osório vão tentar ir com a força máxima, mas estão olhando para o ano. Estão olhando por ano. E na minha opinião, eles não estão errados. Eles têm que olhar para o ano, não apenas para um jogo. Até porque esse jogo não vai definir quem é campeão ou não. Então, é apenas 3 pontos. Mas eu sei que para a torcida é difícil. E aí, você pega, os times têm uma defesa mais forte, o outro ataque mais forte. Os times mexendo muito, conhecendo, encaixando os jogadores, alguns jogadores em alto, o Atlético Paranaense chegando jogadores, o Coxa também. O Coxa tem um artilheiro do Brasil, que é o Robson. O Furacão querendo encontrar ali um ponto melhor, principalmente pro ataque. Chegou o Mastriani, um meio campo com mais qualidade técnica, com mais saída de bola, com o Fernandinho ali. E aí a gente pega aqui o mandante. Bom, a princípio, o time do Coxa deve ser o Pedro no gol, Natanael, se puder jogar, porque ele estava contundido, está recuperando. Natanael, Maurício, Benevenuto. Eu nem sabia que o Benevenuto, que foi aqui do Botafogo, que estava acho que no Fortaleza, estava no Coxa. Benevenuto e Gemerson. Aí você tem Arilson, o Vini Paulista, que estava improvisado, volta para o meio, né? Caso o Natanael possa jogar. E o Giovani, ou o Fran Sérgio, tá? Aí tem o Friso na frente, Figueiredo e o Robson. A diferença ali desse meio campo do Coxa pro Atlético Paranaense é que do Coxa tem um volante, muito marcador. E o do Atlético Paranaense, os dois que jogam ali no meio, trabalham na marcação, tem mais qualidade técnica. Então um é mais pegador e o outro com mais qualidade técnica. E o Furacão, a escalação, deve ser Bento, Madison, Thiago Heleno, Gamarra, que volta, e o Cauê, Fernandinho, Eric ou Filipinho, que é bom jogador, Canóbio ou Zapelli, que aí muda completamente a forma. O Canóbio não é armador, o Zapelli é armador, e na frente, Coelho, Pablo e Mastriani. Se for assim, vai jogar com 2 centroavantes, tá? Se o Pablo entrar. Os dois times têm outro lance em comum. Os laterais. Um lateral fica mais para fechar e o outro é liberado. Então, os dois times trabalham isso. Um lateral fica, o outro que avança. O que isso acontece? Quando um lateral fica, obviamente, o time se transforma em 3 e joga num 3-4-3. Então, os dois times fazem isso. Quando o lateral fica ou fecha para o meio, fica um 3-4-3. E isso o Coxa faz e o Atlético Paranaense faz. Ou seja, eles são bem parecidos no esquema. A grande diferença é o meio-campo. O meio-campo do Atlético Paranaense tem mais qualidade técnica na saída de bola. E o do Coxa tem muita marcação, porque tem um primeiro volante característico e o Atlético Paranaense não. Mas, mesmo assim, quem tomou mais gols foi o Coxa e quem fez mais gols foi o Coxa. Ou seja, apesar de ter esse critério de marcação e qualidade, não condiz com o número. Então, o que eu acho para terminar? O Coxa vai jogar muito pesado. Acho que o Coxa vai pelo lado de não deixar o meio-campo jogar. Não vai deixar o Eric, principalmente o Fernandinho, se jogar o Zapelli, criar jogadas. Então, para mim vai ser um jogo muito truncado no meio-campo, muito pegado no meio-campo. Muito pegado ali. E a saída vai ser pelos lados do campo. Então, para mim vai ser um jogo muito truncado no meio, muito combatido, de muita força física. E as saídas serão pelos lados do campo. E aí, em relação a contra-ataque, o Coxa, na minha opinião, leva uma vantagem por causa do seu treinador. Porque o Guto é especialista
em contra-ataque. O tanto que o ataque do Coxa fez muito mais gols que o do Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense é mais bola no chão, mais cadenciado. O Coxa é mais vertical. Então, acredito que o Atlético Paranaense tenha mais posse de bola, porém vai sofrer com os contra-ataques do Coxa. E aí, esquemas parecidos, tá? Similares, mas com formatos de jogar diferentes. Um com mais qualidade técnica e com mais posse de bola, com bola no chão, e o outro mais vertical. E aí, vamos ver quem é que vai vencer. A melhor defesa ou o melhor ataque? Minha opinião, jogo com cara de empate. Então tá aí a minha análise, os meus comentários. Um grande abraço, até mais, valeu, tamo junto, fui!